Fala aí, galera dos quadrinhos, tudo bem? Cassiano aqui para mais uma aula. A gente vai continuar da onde a gente parou. Nós estávamos falando na aula passada sobre ângulos de enquadramento, né? E hoje eu trago mais algumas coisas aqui que vão poder ajudar vocês a aprender ainda mais o leitor, né, nas suas histórias. A gente tem que se preocupar quando estiver fazendo a nossa história, no lance de segurar o leitor quadro a quadro, né? Então a gente tem algumas armas que a gente acaba tendo disponível para poder estar usando. Por exemplo, esse enquadramento aqui, né? Vamos falar sobre pontos de vista, onde a gente coloca o leitor dentro da história, né? E acaba fazendo ele ter um vínculo maior. Uma cena como essa aqui, o leitor acaba não participando tanto, né? Porque o leitor ele está meio distante da cena. Ele está acompanhando, mas ele está distante, né? Nessa outra cena aqui, o leitor já começa a se envolver mais. É como se ele estivesse atrás desse personagem, né? Então, você vê como já mudou da cena anterior para essa cena aqui, né? É a mesma cena, só que visto de um ângulo diferente, com outro tipo de enquadramento, né? Então, quando você começa a trabalhar com isso, você tem que começar a fazer o leitor a se envolver, como se o leitor participasse da sua história, né? Em alguns enquadramentos. Nessa cena aqui, ó, a gente já faz o seguinte, a gente coloca o leitor na ação, né? Esse outro braço aqui que está meio oculto, né? O leitor se sente como se fosse ele a receber esse aperto de mão, né? Você coloca ele nessa sensação. Isso você pode usar em qualquer tipo de cena, pode ser uma cena de ação, onde tem arma, cenas de explosão, cenas de perseguição, né? Cenas de conversa, diálogo. Você pode acabar usando esse tipo de enquadramento para poder fazer com que o leitor se sinta dentro da história, né? Beleza? Legal. Outra coisa que a gente vai falar é o seguinte, é que a gente pode ver essa cena de vários ângulos possíveis, né? A gente tem que imaginar que tudo que a gente está fazendo é como se fosse um lance de teatro, né? E a gente pode colocar as câmeras em pontos estratégicos. As câmeras, elas podem ser até câmeras colocadas, sei lá, no vaso, em cima da mesa, na gravata do cara, né? Então, tem que começar a pensar de onde você vai mostrar aquilo que está acontecendo para o leitor. De que ângulo? De cima, de baixo? Então, tem que tomar também cuidado com o lance da perspectiva para que você possa usá-la adequadamente também, né? Por exemplo, uma coisa é a gente fazer uma vista de cima de uma mesa cheia com um banquete, né? Com muitos alimentos, né? Ou seja, você vai estar dando ali um panorama de tudo ali que está sendo servido ali para o leitor. Outra cena, outra coisa diferente seria se a gente estivesse mostrando uma cena também de cima, só que vista de uma cidade, dos topos dos prédios. A gente vai estar mostrando lá embaixo as ruas, lá pequenininho, né? Os carrinhos. Então talvez isso passasse um pouco aquela sensação que a gente vem falando, a sensação da altura, né? Então tudo a gente acaba relacionando de uma maneira psicológica ou de uma maneira emocional, para que o leitor possa ficar mais preso na sua narrativa, na sua história, né? Tá? Outra coisa interessante a se falar é que você pode mapear a cena. Eu não sei se vocês repararam, esse quadradinho aqui, ele tem vários traçados em vermelho para dividir em pedaços iguais, né? Então a gente tem aqui 3 na vertical e 4 na horizontal, né? Vamos supor que fosse em metragem, né? São metros quadrados. E isso aqui, aquela ceninha lá, é exatamente isso aqui. O que eu fiz? Eu mapeei aqui, né? Essa outra cena, onde estão os personagens. Então, isso você também pode fazer para você não se confundir onde estão os personagens, perto do que o personagem está, a localização que o personagem está nessa cena, né? Então é muito importante você ter um estudo, prestar bastante atenção para não colocar o personagem em lugar que ele não estava, sem explicação, tá? Então é importante você ter essa linha de raciocínio, né? Isso funciona também como um jogo de futebol. Não sei se vocês já repararam que o jogo de futebol ele é sempre visto, você sabe lá você olhando para a tela, você sabe que o time que está atacando desse lado, você sempre vai ver ele indo daqui da direita para a esquerda.
E o que estiver atacando da esquerda, ele vai estar indo da esquerda para a direita, né? Ou seja, você não vai conseguir confundir o time, mesmo que às vezes esteja algumas semelhanças de roupa, mas você vai saber que o seu time está atacando sempre para o lado direito ou para o lado esquerdo, né? Porque ele faz somente esse percurso aqui, né? Ele fica somente até o meio, né? A câmera. Então é legal pensar nesse tipo de coisa para que você não faça nenhum tipo de inversão de câmera, que o leitor acaba se perdendo e fala, caramba, esse personagem estava desse lado, agora ele está desse lado. Então tem que tomar cuidado com essas inversões de câmera, até mesmo para você também não se perder na sua história, né? E confundir ainda mais a cabeça do leitor. Beleza? Legal. É que nem eu estou falando aqui agora nessa parte aqui, né? Ó, eu tenho duas câmeras aqui, né? Eu tenho os personagens aqui trabalhando, tenho duas câmeras filmando ele, né? A gente tem que sempre pensar que tudo é como se fosse câmeras, né? E também aonde a gente vai estar localizando o espectador, o leitor, né? A câmera, ela representa o olhar do leitor, para onde ele vai estar olhando, onde ele vai estar nessa cena, né? E a gente também mantém os personagens de uma ordem que ele possa entender que o personagem está no mesmo lugar. E nem aqui, ó, nessa primeira cena aqui, nós estamos usando essa câmera aqui, certo? Não, não, mentira. Nessa cena aqui, nós estamos usando essa câmera aqui, ó, certo? E nessa outra cena, nós pegamos essa câmera aqui, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você vê, até eu meio que me confundi aqui. Tem que tomar cuidado na hora que você estiver contando a sua história, para que isso fique claro para o leitor, né? Essas mudanças, né? Eu mantive o personagem que está na esquerda, e o personagem que está na direita, mesmo na inversão de câmera, tá? Isso é importante, isso vai fazer com que o seu leitor ele mantenha o foco ali na sua narrativa, ele entenda, ele não se perda, não acabe se perdendo ali na posição dos personagens, né? Tá bom? Então todas essas dicas aqui que eu dei hoje, elas são para poder ajudar vocês a contar as suas histórias de uma maneira mais eficaz e que não seja uma coisa confusa, beleza? Valeu, galera. Um abraço.